que os clientes estão cada vez com menos atenção, a atenção está totalmente diluída, as pessoas estão parando menos de um segundo com o dedo ali rolando, As pessoas estão cansadas de anúncios. estão já... parece-me que nós já desenvolvemos algo no nosso cérebro que evita a publicidade, né? Exato. O outro desafio é exatamente esse, né? O traquear o comportamento do usuário. Parece que quando o cliente chega aqui na agência, há um Google Analytics muito, muito simplesinho feito, há um pixel, às vezes, nem instalado direito no site. Parece que o desafio para quem trabalha com marketing, é romper isso daí. O marqueteiro digital tem que ficar especialista em traqueamento. Olá, tudo bem? Você está ouvindo mais um episódio do nosso podcast Play Growth. Meu nome é Alex Oliveira e esse podcast é da C3 Digital para a gente falar sobre crescimento de empresa, alavancas, crescimento de todas as formas, crescimento pessoal também, se for crescimento como um líder, para você conseguir alcançar seus objetivos. E a gente vai juntos aqui, sem convidados, eu e a Fran combinamos de falar de um assunto que deve ser muito importante para você. Vai te evitar Muito problema. perder dinheiro, evitar você perder tempo. Então eu acho que você deveria assistir, porque esse conteúdo é de quem está aqui no campo da batalha, na arena. Francine Nunes. É sempre bom, né, estarmos aqui discutindo um assunto tão legal que é marketing. O Alex falando sobre isso, esses desafios fazem a pessoa realmente alavancar a empresa, né? Se ela parar para pensar que ela tem que investir em marketing e tem que evitar alguns erros, eu acho que faz todo sentido, você não É acha? isso aí. Nós fizemos um deverzinho de casa aqui, destacando os maiores desafios, alguns erros a serem evitados. As coisas que a gente vem enfrentando ao longo dos anos com outras empresas. Principalmente os últimos 2 anos, né? Eu acho que houve uma mudança grande nas estratégias de marketing. Vamos deixar claro. Você já percebeu, você que está nos ouvindo, já percebeu que o CPC está mais caro? Quer dizer, o custo por clique está mais caro, o custo por lead está mais caro. Eu comecei na época que gerar lead a gente gerava a 20 centavos, Não vou nem 60 falar. centavos, Eu fiz... R$2. Eu não gosto porque o pessoal não tem ideia de quantos anos eu tenho, né? Tenho Boa. certeza. Então, eu não gosto de dizer que eu fiz praticamente um trial na plataforma do Google, que na época era Google AdWords. Quando lançou... A gente gerava tantos leads que quem não vinha para uma reunião era 3 descartado. centavos. Era descartado. Deixa quieto. Não tinha problema nenhum, era coisa de centavos, 1 centavo, 3 centavos o clique. Caramba. E você falava Nunca isso, mais. era ridículo, né? A Não. pessoa falava, nossa, que barato. A gente tem que pensar agora que o custo, dependendo do segmento... É claro que se for... A gente tem essa brincadeira, né? Se for na área de desentupidor... Não, daí eles estão perdidos. O pessoal de desentupidora, olha... É melhor ir pro R$20 canal. o clique. 20? Você tá sendo simpático. Boa. Subiu bastante já. Numa época que está todo mundo colocando dinheiro nas mesmas coisas. Google Ads, Instagram Ads, começou o TikTok Ads, LinkedIn Ads. Nesse momento que a gente vê que o mercado deu uma mudada, que os clientes estão cada vez com menos atenção, a atenção está totalmente diluída, as pessoas estão parando menos de um segundo com o dedo ali rolando. As pessoas estão cansadas de anúncios. Estão já... parece-me que nós já desenvolvemos algo no nosso cérebro que evita a publicidade, né? Exato. Às vezes eu fico lembrando daquele filme do... assisti com a minha filha esses dias, do Ralph. Detona Ralph. O Detona Ralph, obrigado. O 2, que vem, ele tá na internet e é um monte de propaganda, né? Você venha ganhar dinheiro. Ele tá dentro de um... Esqueci, é o nome de um site, esqueci o nome do site, faz tempo que eu assisti o Detona Ralph 2. Então tá todo mundo cansado de sermos impactados com um monte de clica aqui, clica aqui, clica aqui. E as empresas estão sofrendo isso porque tá todo mundo disputando a mesma atenção dos clientes, né? O que nós poderíamos apresentar de desafios para fazer um marketing eficiente nesse ano? O que você começaria pontuando?
Eu começaria pontuando em você não ter uma menor audiência viável, vamos chamar assim. Se você fala daquela menor versão viável do produto, seria isso, uma menor audiência viável. As pessoas se impactam muito com o número de seguidores, mas para um produto, ele ter uma segmentação, para ele ter um foco, ou para ele resolver um problema, ele tem que pertencer a algo, a um grupo de pessoas. Então, nós temos que encontrar esse grupo de pessoas. Então, novamente, nossos exemplos sempre péssimos, porque a gente está falando de canecas, né? Não adianta, né, a gente ter anúncios divulgando caneca para todas as pessoas, mas, de repente, para pessoas que gostam de tomar chá, para pessoas que gostam de decoração, de coisas decorativas, pessoas que gostam de fazer aquelas mesas postas, né? Esse tipo de pessoa provavelmente seja a sua menor audiência viável. E se você não focar nessa menor audiência e continuar ampliando o raio dos seus anúncios, independente do que você esteja ofertando, você vai perder dinheiro. Temos um case na C3 de uma farmácia de manipulação local com o e-commerce, em que quando diminuímos, né, nós simplesmente reduzimos o raio. A agência anterior trabalhava em território nacional, o e-commerce. Quando nós reduzimos o raio para 30 quilômetros da cidade, ou seja, focando em uma audiência menor, porém com mais chance de êxito, porque ali nesse raio era o frete grátis, nós ampliamos 43% do faturamento do e-commerce. Ou seja, somente uma pequena mudança. Então, acho que é um grande erro das empresas deixar muito amplo o público e não focar na menor audiência viável. Assim que você acha o primeiro caminho, você pode expandir para outros públicos e ir fazendo alguns testes. Aí você me deu um gancho. Poderíamos colocar que o desafio para o marketing nos dias atuais é ter um bom estrategista. Pessoas que pensam só colocar dinheiro e fazer tudo ir na força do botão turbinar, só mídia paga. Eu acho que esse é um dos erros, porque se a gente não pensar na estratégia, gasta-se muito dinheiro até descobrir que está gastando errado. Então, como criar melhores estratégias? É um dos desafios que a gente poderia listar, né? O cara tem que parar o time errado para, de repente, né? Poderíamos colocar dentro desse segundo desafio a contratação de um time errado, de um estrategista errado. Você sabe que isso eu tenho no coração? O mercado forma muito gestores de tráfego. O mercado forma muito social media. Não tem Copywriter. Mas você pega um cara de gestão de tráfego, um copywriter, um designer. Ninguém aí é um estrategista. Não é. Né? O pessoal, todo mundo jogando dama, mas quem é que sabe jogar xadrez? Porque o jogo é outro. O jogo do estrategista é outro. Ele vai pensar assim, que nem um dos cases de sucesso da C3 é de hotel. Nós desenvolvemos a estratégia de tirar um pedaço das OTAs. Quer dizer, não dá para competir de frente com a Booking, né? Não dá, não tem. Milhões e milhões e milhões e milhões. Orçamento infinito. Mas como é que você consegue um hotel que está dependendo da Booking 70% das vendas? A Booking cobra um pedágio que chega a ser 16%. Quer dizer, uma boa parte do lucro. Como fazer esse cara diminuir para 30% a dependência da Booking ou das outras OTAs, né, que são as agências digitais, onde que ele consegue, com o dinheiro dele, um pedaço só desses 16%, ele consegue, com 2, 3%, tirar 50% das vendas feitas por OTAs. Ficou meio confuso o que eu tô falando ou ficou claro? Não, ficou super claro. A sua pergunta foi... Hoje, ele tem 70%, 80% da dependência da OTA. É porque a OTA tem o canhão na mão, que é a mídia. Ele paga 16% da tarifa dele para OTAs.
Vamos colocar em miúdos. Se ele pegar 2, 3% da tarifa dele e investir num bom marketing, Pronto. ele vai ter um resultado muito Muito maior, melhor. com menor dependência das OTAs. E a margem de lucratividade dele sobe. Vamos supor, 1 milhão de vendas no mês com a OTA. Ele deixa na mesa da OTA 160 mil reais. Com Se 20 ele, mil reais, com 20 mil reais, ele fechar as mesmas vendas. Isso aconteceu com um cliente nosso, né? mais de um, na verdade. Porque daí ficou interessante. A partir do momento que eu não dependo tanto mais da OTA, porque na OTA, além de eu pagar o pedágio, eu tenho que colocar uma tarifa barata, quando eu assumo o meu marketing, eu consigo subir o preço da tarifa, porque, na verdade, eu estou controlando se eu quero ou não mais vendas naquele momento, eu boto mais dinheiro, eu criei um caminho. Só que a estratégia que eu acho que a C3 desenhou foi bem interessante para os hotéis. Pegando esse desafio dos hotéis para reduzir a dependência, na verdade, das OTAs, porque eles, lembrando que você tem que estar nas OTAs. Não é para tudo bem sair 100%, né? Não, ela é um grande canal de divulgação de sua própria marca. Afinal de contas, muita gente tem o aplicativo do Booking no celular. Uhum. E aí, lembra da questão de pensar no público que você se encaixa? O que nós fizemos com o cliente, inclusive ontem eu tive o retorno de um cliente em que houve um despencamento das reservas via OTAs. Ela está com 32%. Isso foi ontem. Ou seja, uma empresa que era 72% dependente de OTAs, hoje está com... Caiu, falei 72%, mas era 70% mais ou menos, era dependente de OTAs. Uhum. E ele caiu para 32%. Todo o restante foi sobre reservas diretas. Lucro e analisando maior, 48%, 48% das reservas vindas pelo WhatsApp. Muito bem. Por que nós conseguimos mudar isso? Nós pegamos o menor público viável. Então, peraí, quem é o público que quer falar com o hotel e tirar dúvida? Tem espaço para cachorro? Tem piscina aquecida? Você serve jantar? Você tá perto da onde? Tem restaurante aí perto? São essas perguntas que a pessoa faz antes de ter a reserva. E aí, tentando esclarecendo as dúvidas, eles fazem as reservas direto. Então, quando nós olhamos esse caminho, a gente percebe que esse público é o público que quer conversar. Antigamente, ele queria ligar para falar com você. Agora não, ele quer conversar, ele quer ter credibilidade que ele tá indo por um lugar que ele não vai se arrepender. Olha, eu tô indo com meu filho pequeno de 2 anos, você consegue colocar uma cama nesse quarto? É uma Sim. outra pergunta. Então, eles vão fazendo essas perguntas para você saber, olha, quanto tempo você tá da Ponte da Amizade? Quanto tempo você tá, né? Porque no caso era um hotel de Foz do Iguaçu. Eu acho que esse tipo de público que nós temos que alcançar, o público que quer um atendimento mais personalizado, mais próximo. E o WhatsApp nos trouxe isso. Então, o cara que quer fechar direto num sistema, num e-commerce, é mais fácil para ele fechar numa OTA, Alex, porque ele, como eu falei, ele tá lá com o aplicativo da Booking, já faz, cancelamento é fácil ali, né? Se você precisar cancelar e tal, é muito mais rápido. Então, é mais difícil você querer brigar com esse comércio eletrônico que você não tem contato com o cliente. Então, por que não ir atrás desse cliente que precisa saber da experiência? Então, esse é um primeiro ponto, é alcançar esse público que quer saber mais informações. Então, vamos lá. A gente começa colocando de outra forma. É você definir bem um nicho, nichar bem, né? Que é uma coisa que o marketing digital, a gente fala isso faz tempo. Nichar bem. O mercado endereçável, você não deixar tão aberto o raio. Exato. Começa com um raio menor e vai testando. Exato. Né? Eu acho que isso... mas isso é a visão do estrategista, porque o estrategista que ele analisa o Brasil inteiro, ele fala assim, pera lá. O cara que vem do Nordeste, ele quer ficar 5 dias, é um tipo de público assim. O cara que vem aqui de perto, de carro, é um outro tipo de perfil. Então, mapear isso, criar campanhas diferentes, regionalizadas, faz parte. Exato, e você tem que entender o perfil do seu cliente, né? Então, é o olhar para dentro. Hoje, o maior número de clientes do meu hotel, ele vem de onde? Ele vem de carro? Ele vem de avião? Ele vem de excursão? Como é que é? Ele vem de carro, tá.
A maioria de quais cidades? Qual o raio, mais ou menos? Puxa, a maioria é até 120 quilômetros em torno do meu hotel. Já tem uma resposta. Você já tem um público para você começar a alcançar, né? Ah, eu quero alcançar outras praças. Cara, primeiro trabalha o que você tem. Começa, faz os testes. Você encontrou... Aí vem o nosso próximo desafio, que seria... pessoas que não definem métricas e indicadores a serem perseguidos. Nós definimos sempre muito antes do cliente entrar qual que ele quer reduzir a dependência da OTA. Então, para nós, quanto mais cair esse número, mantendo, obviamente, a taxa de reservas, né? Sim. Nós estamos dentro do nosso indicador. Mas um outro indicador vou manter aqui esse raio perto do meu hotel de 120 quilômetros e vou ver o que acontece. Começou a funcionar, encontrou o seu público, encontrou esse detalhamento. Ah, quero alcançar um público em outro estado, em outra cidade, que venha de avião ao invés de vir de carro. Então, aí a gente começa realizando alguns testes. Qual é o estado que você mais recebeu visitações nos últimos 6 meses? Ah, o estado de São Paulo, o estado de Minas, o estado do Rio de Janeiro, sei lá. E a gente começa a focar dentro dos estados que você tem o maior, né, visitação. Uma outra coisa que nós gostamos de ver é analisar a malha aérea, né? Da sua cidade, da cidade turística que você tá. Então, qual é o estado que eu tenho voo direto? Qual país que tem voo direto até aqui no Brasil? E aí você consegue fazer campanhas para voos diretos, que fica mais fácil, né? Você começa indo atrás de tendências, né? Que te favorecem. Então, eu acho que esse é um ponto grande, um grande desafio para quem está, por exemplo, no mercado hoteleiro, para ele poder desenvolver essa estratégia, ter um estrategista ali para pensar em quais pontos ir. E aí, o próximo desafio é realmente mensurar tudo isso, porque sem indicadores não chegamos em nenhum lugar, né? Falando em mensurar, o outro desafio é exatamente esse, né? O traquear o comportamento do usuário. Parece que quando o cliente chega aqui na agência, há um Google Analytics muito, muito simplesinho feito, há um pixel, às vezes, nem instalado direito no site. Parece que o desafio para quem trabalha com marketing é romper isso daí. O marqueteiro digital tem que ficar especialista em traqueamento. Porque a partir do momento que a gente traqueia, desde o começo, a gente começa a descobrir coisas interessantes, né? Que muito do tráfego pode estar vindo pelo orgânico, porque foi feito um trabalho de SEO, foi feito um trabalho de conteúdo. E o cara, quando ele vai, de fato, converter, ele acaba... Ele entra pelo orgânico, conhece a empresa, depois sai, acaba depois vendo um remarketing no Instagram, que é o básico, né? Ele clica de novo, vai para uma landing page. Ah, pô, essa empresa é legal mesmo. Passa mais um dia, pô, qual é o nome da empresa mesmo? É fulano de tal. Joga no Google, clica na campanha paga. E a maioria só contabiliza o last click. O último clique. Só o último clique. Quer dizer, cadê a atribuição do orgânico? A atribuição da social media? Então, fica meio míope a forma de olhar os números se a gente não traqueia. E o Google Analytics 4 dá capacidade da gente definir que aquele usuário é o User ID X. Não importa se ele vai navegar no celular, se ele vai para o notebook, se ele vai e volta, várias telas diferentes, a gente consegue depois puxar todo o caminho que ele percorreu. E aí você fala, caramba, aí cada negócio... Aí que eu acho que é a encrenca. Cada negócio, olhando para números mais macros, dos últimos 6 meses, 1 ano, você fala, cara, o orgânico tem peso para mim. Que as pessoas procuram muito, do hotel, procuram muitas informações sobre o destino. Então, beleza, eu vou dar 20% de peso pro orgânico. Então, eu começo daí a falar, opa, esse investimento que eu estou fazendo aqui em SEO vale super a pena. Porque
o SEO está me ajudando a derrubar o custo global do lead. Porque, na verdade, é o orgânico que está colocando o cara na esteira. Então, o desafio é ficar especialista em traqueamento? Ah, com certeza. Você falou isso, eu fui visualizando um case que aconteceu esses dias. Chega no começo do ano, né, Alex? Todos os clientes querem rever tudo o que aconteceu no ano passado. Sim. E nós temos um case de uma empresa de material de construção e que foi muito engraçado porque o cliente, ele erroneamente bateu o olho lá e falou assim: nossa, a minha taxa de conversão do orgânico caiu, está ruim. Aí eu olhei e entendi o que ele quis dizer. Nós tínhamos 58% de taxa de conversão vindas do tráfego orgânico. Conversão é gerar oportunidade de venda, gerar contato, gerar lead, gerar venda, né? Ali tá dentro da conversão. E dentro do Google Ads, que é o pago, nós estávamos batendo 62,5%, ou seja, estava mais alto. A taxa de conversão estava mais baixa. Mas a jornada de atribuição entre o primeiro clique e o último clique eram 5 janelas, ou seja, eram 5 acessos. Então, ele começava no orgânico, ele saía, ia para as redes sociais, voltava, clicava não sei aonde, saía, clicava não sei aonde. Então, foram 5 cliques. Eu falei para ele, olha a importância, se você tivesse só no pago, basicamente você teria tido 5 cliques pagos. Você sabe que é um dos erros de um estagiário. E o custo não tá dando dinheiro... gastar dinheiro no YouTube não tá dando retorno. Tira o YouTube pra você ver. Aí para de trazer o clique, que na verdade as pessoas começam a buscar o nome da empresa lá no Google, né? E aí essa jornada que o cliente percorreu no universo digital aí, começa a mostrar que, tá bom, a taxa de conversão de último clique estava maior no Google pago do que no Google orgânico. Contudo, entretanto, e porém, ele começa a jornada muitas vezes no Google orgânico. Então, a pessoa, para ser estrategista, para metrificar, para ter o traqueamento, ela tem que estar com tudo isso muito bem codificado para conseguir rastrear tudo isso. Senão, erroneamente, ela faz o quê? Suspende o SEO. Né? E coisa que a gente já faz há mais de uma década, né? Exato. Outra coisa, a jornada de atribuição das redes sociais é de 7 dias, né? Então, se você não tiver isso traqueado, você não sabe que a jornada começou no primeiro clique lá e converteu a última no orgânico, por exemplo, lá do Google, né? Ou dentro do Bing, muitas vezes. Agora o Bing tá crescendo pra caramba. Então, essa jornada de atribuição que a mídia dá, ela faz a pessoa, às vezes, tomar decisões erradas se o traqueamento não tá bem feito. Então, para um gestor de tráfego hoje, se a gente pudesse dar uma dica, cara, seja especialista em traqueamento. Senão você toma decisões erradas e você derruba uma campanha. O que é UTM? Se ele não respondeu... Não, se ele não souber, ele não é. Já fica uma dica aí para os donos de empresa. Grava aí, o que é uma UTM? Você sabe o que é uma UTM? Você sabe o que é um GTM? Você sabe o que é uma variável? Né? Vai fazendo algumas perguntas assim, ver se ele responde algo interessante. O jogo tá ficando mais pesado. Quando a gente fala de traqueamento, tem que falar da API de conversões do Meta. Porque já faz uns 3, 4 anos que a Apple começou, você entra e ele fala, você deseja pedir para não ser rastreado, né? Sim. Então, quem usa Safari, quem usa iPhone, você acaba não tendo mais todas aquelas informações que ficavam gravadas nos benditos cookies, né? Aqueles pequenos códigozinhos que ficam no navegador do computador de cada cliente. E aí, a partir do momento que eu não tenho os cookies, ou eles expiram em 7 dias, porque o cookie é de terceiros, eu perco totalmente o rastreamento. Coloca a API da Meta, você começa a disparar os eventos do lado do servidor. Então, um dos desafios é fazer isso funcionar. Meter a cara, fazer a API da Meta funcionar, disparar eventos do lado do servidor, da Meta, do Google. Melhora ou não melhora daí? Pelo menos a visão do geral. Porque sem API, cai o quê? Uns 30% da capacidade que eu tenho de metrificar? Acredito que sim, porque chega um momento que a gente perde um público. Eu não tô com um número aqui na cabeça, mas acredito que pelo menos uns 30% se perca. Porque quem usa até iPhone... mais, dependendo. Né? Eu acho assim, quando nós estamos falando de
pensando na análise de cases, né? Quando nós estamos falando de um cliente que gera lead, ou seja, gera contato, eu acho que a queda é até uns 30%. Mas se nós pensarmos em um e-commerce, como por exemplo nós tínhamos do parque aquático, que a gente sempre, né, ficou batendo o olho no mínimo, aí nós estamos falando de um número bem maior. Chega a ser quase 50%, 60% daquilo que é perdido. Porque quando você pensa na tomada de decisão da compra, quando o lead entra para entrar em contato com você, você ainda tem o tempo. Entrar em contato, ele tem que responder. Ele respondeu, você tem que convencer ele a te marcar uma reunião. Ele marcou uma reunião, você tem que mandar a proposta. Você tem que convencer ele a ver a proposta. Depois que ele vê a proposta, você tem que convencer ele a fechar. Então, ou seja, essa é a jornada da venda. Quando nós pensamos no e-commerce, o cara tem que ver o seu produto, achar bom o seu preço, clicar em comprar, jogar o negócio pro carrinho, colocar o cartão e finalmente finalizar. E o cartão dele tem que ser válido. Então, toda essa jornada para a compra acontecer dentro do e-commerce, ela ela precisa ser mais rastreada, com mais eventos do que um site, por exemplo, que gera leads. Então, dentro da mensuração para e-commerce, eu acho que com certeza uma API chega a metrificar quase 50% a mais do que um pixel tradicional. Muito bem. A gente está falando dos desafios do marketing nos dias atuais. A gente está aqui gravando esse episódio em fevereiro de 2025. E eu acho que quem está nos ouvindo pode aprender. Opa, são coisas que eu preciso ficar de olho. Nós falamos aqui sobre capacidade de entender bem o mercado endereçável, nichar bem esse público, criar uma estratégia que tenha a ver com o mercado, que tenha a ver com o produto, tem a ver com a empresa. Você conversa com esse público, né? Tem a melhor experiência. 3, falamos sobre traquear todo esse caminho, usando até agora as APIs. Em 4, veja se é um dos desafios. Parece-me que às vezes o desafio, Fran, está da porta para dentro. Veja se faz sentido. Tudo bem, a gente bota muita conta sobre o marketing, que é da porta para fora. Mas não tem alguns desafios aí da porta para dentro, que é a partir do momento que o cara entregou os dados entre o time de vendas? Com certeza. E aí eu falo para você que um bom gestor, um bom líder, inspira a sua equipe, né? Eu acho que uma empresa... A gente sempre falou, né, Alex, que a empresa que não vende não vai pra frente. Parece clichê falar isso, mas é real. E eu digo mais, eu acho que a empresa que não tem um bom líder na área comercial, que não inspira os seus liderados e que não dá um propósito para aquilo acontecer, ela fica fadada ao fracasso. E de fato é. Nós temos um caso aí muito positivo de uma indústria que faz produtos para a área logística e que o gerente comercial é muito ativo, a equipe de marketing interna deles é muito ativa, o que nos trouxe um resultado em 2024, assim, fantástico. Eles precisavam ter um aumento de faturamento aí de 25% no ano. Eles bateram essa média de faturamento, levando um percentual para faturar aqui agora em janeiro de 2025. Eles comemoraram esse indicador batido, né, na convenção que eles fizeram, inclusive na semana passada. E uma das coisas mais legais foi, nós definimos os indicadores de número de leads por produto dentro da empresa e qual percentual de qualificação que nós tínhamos que bater desses leads para que o comercial não se sentisse entediado de ficar ligando. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Então, esse gestor, ele fez um trabalho que foi proteger a equipe comercial, mandando o marketing qualificando aquele lead para chegar a algo mais quente para aquela equipe comercial. Nós tínhamos que bater uma média de 83% de qualificação. Nós fechamos o ano com 87% da qualificação batida. E a equipe de venda feliz da vida. No entanto, fomos recebidos de braços abertos, com mesa reservada. Eu vi que você foi pro evento. Eu vi que você postou lá no seu LinkedIn. Falei... fomos recebidos de braços abertos mesmo, porque realmente foi um trabalho a 4 mãos, lembrando isso.
Se eu pudesse elencar mais um erro, além dessa questão do time interno ser forte, eu acho que o erro é o empresário achar que quando ele contrata uma agência, a agência vai fazer tudo. Isso é um grande erro. Porque da porta para dentro, a autoridade da agência... A autoridade da agência é pequena. A gente tem que começar a cutucar mais, né? Eu acho que um dos desafios que eu acho que nós que atuamos, mais você, né? Que agora eu sou seu cliente, né? Vocês que estão aí, vocês que são do marketing. Cara, você tem que começar a entrar no processo interno da empresa. Exato. Se a empresa não tem um processo comercial bem definido, não tem uma proposta bem clara, não deixou... Não tem indicador do que é qualificado e do que não é. Pô, parece-me que nós temos até que ajudar a estruturar a forma de vender o produto. Porque senão, não vende e aí a culpa fica só do time de marketing, né? Exato. Então, nós analisando esse cenário, por exemplo, dessa multinacional, foi positivo, foi excelente. E por quê? Porque veio de dentro. O gerenciamento de tudo isso veio de dentro. A preocupação em levar um lead qualificado pro vendedor veio de dentro. Então, eles trouxeram muito mais informação para a agência e o case se tornou um grande sucesso em 2024. Sim. Então, acho que vale a pena mesmo o gerente comercial vestir a camisa do time, né? Mostrar esse propósito para esse time, para que o marketing realmente seja eficaz. Porque sem andar lado a lado, não vai, né? E nós temos novos desafios chegando, né? Um deles é como usar a inteligência artificial nas ações de marketing. O que você tem pensado? Eu sou super a favor, adoro ela. Até porque a questão de qualificação, né? Desse lead, né? Desse contato, que às vezes não está na hora de efetuar a compra, mas está querendo interagir. Eu acho que com a inteligência artificial, o uso dos agentes, por exemplo, para atendimento, para ser um SDR, seria sensacional, né? Ajudou, né? O grupo da Bela Itália, né? Tem uma inteligência artificial atendendo ali o comecinho, né? Da jornada. E uma novidade, a Meta, você consegue ter um número hoje, um número oficial da API, do WhatsApp. Se você fizer uma campanha onde o objetivo é conversas iniciadas no WhatsApp, você não paga por essa janela. Entra uma inteligência artificial conversando com aqueles leads, qualificando, fazendo perguntas e transbordando para o time quando fizer sentido, né? Então, ou seja, você consegue testar rápido uma campanha. Consegue. Você consegue sem ter que contratar. Eu acho que isso é uma das coisas que pode ajudar. Por exemplo, eu tenho Ou até testar um produto, né, Alex? Ou até testar um produto. Eu tenho 4 pessoas no time de vendas. Poxa, vou subir uma campanha de R$10 mil no Instagram, a gente não vai dar conta. E na campanha de novembro lá dos hotéis, a inteligência artificial entrar pelo meio de mais de 5 mil conversas. Então, ela pega, ela consegue responder rápido, se o cara é 11 da noite, né? Então, essa união da inteligência artificial com o time de marketing pode ser uma boa, né? Não, a gente tem que usar a inteligência artificial a nosso favor, né? Eu achei que essa parceria... Ô, parceira, aí você agora você ser fornecedor, né? Sim. Com a Make Talk, a gente conseguir... E tem outras soluções no mercado, mas você conseguir fazer uma campanha de marketing onde você consegue colocar uma inteligência artificial para qualificar, para se tornar um MQL e entregar para o time só o MQL, né? Mas hoje nós temos muito dados para colocar isso, né, Alex? Colocando a C3 Digital com a Make Talk juntas, né? Nós temos cases que, quando a gente vai apresentar para o mercado hoteleiro, nós temos como mostrar, né? Qual foi a diferença de ter uma inteligência artificial ali? Tirando as principais dúvidas, rapidamente, para não fazer a pessoa pensar em outro lugar. Porque às vezes o cara em 5 minutos ele fecha na book, entendeu, Fran? Exato, exatamente. E aí o hotel paga 16% de pedágio. Exato. Então, o investimento na inteligência artificial para esse pré-atendimento, como você falou, o grupo Bela Itália não teria tido condição de atender o volume que teve na Black Friday. Não teria tido condição de atender aquela demanda, né? Então, o fato de ter tido a Make Talk por trás, sensacional. Alavancou o resultado para eles e eles conseguiram aí ter
um bom retorno. Nós temos outro caso que até pouco tempo, março, abril, era baixa temporada de outro hotel. Uhum. E ontem mesmo ele falou para mim, tô com o hotel lotado. Ou seja, o atendimento mais rápido com a Mictal, que as campanhas mais assertivas, o público mais segmentado, vem fazendo ele ficar mais, né, mais redondinho. Sim. Nós estamos com outro cliente, por exemplo. Olha o problema de não ter uma inteligência artificial. Esse cliente de ontem, inclusive, que eu falei. Estamos todos felizes, comemorando a queda aí do percentual para as OTAs para 32%. Mas ela teve um problema. Nós temos um feriado na semana aí do dia 1º de março, acho que, se não me engano, é no Paraguai, esse feriado, que é o feriado dos heróis. E eles fizemos uma campanha para lá. E deu overbooking, porque a campanha continuou rodando, o sistema não pegou e continuou, né, fazendo reserva. Ou seja, um problema de erro de sistema, um problema de erro porque a campanha continuou rodando. E se tivesse uma inteligência artificial ali mediando, eu ia falar, opa, pessoal, alerta, os quartos estão lotados, não dá mais, né? É porque na solução da Make-Talk, a gente bate no motor. Então. É just in time. Não tem, aí não vai conseguir, né? Exatamente, entendeu? Então, olha a importância. Agora é uma dor de cabeça para resolver um problema bom, que deu overbooking, ótimo, bacana, tá tudo lotado. Mas é uma dorzinha de cabeça para resolver um problema bom, entendeu? Mas se tem uma inteligência artificial, isso não acontece. Bom, o último desafio aí para 2025, você que está nos ouvindo, você que está acompanhando até agora, quiser nos mandar, poxa, eu tenho essa dúvida, eu tô com esse problema aqui que eu enfrento na minha empresa, manda pra gente. Você consegue mandar uma DM lá direto no nosso Instagram, Playgrowth Podcast. Pode mandar uma mensagem direta para Francine C. Nunes. Francine C. Nunes. Você Qualquer pode canal que você queira, eu estou lá. Se conectar com a Fran. E vamos pensar aqui, o que você enxerga aí de desafio final pra gente enfrentar essa nova temporada? Eu acho que o grande desafio do empresário é a pressa. Querer tudo no curto prazo, né? Contudo, entretanto e porém, eu sempre acho que nós podemos acelerar algo enquanto endireitamos a roda. Entendeu? Boa. Fazendo uma brincadeira, né? Que eu tava conversando com o pessoal do turismo sustentável. Eles falaram assim, Fran, você vai ter que dirigir o carro, trocar o pneu e continuar correndo a uns 200 por hora. Você consegue? Bora. Desafio aceito, né? Quase impossível, mas o desafio tá aceito. Então, eu acho que essa é a grande sacada. É você conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto você vai acertando a roda. Você vai testando, mas você erra rápido. Então, você vai colher resultados rápidos, mas os resultados ainda são pequenos. Você tem que ter paciência, né? Que é a mentalidade da startup, né? É testar. É a grande sacada quando a gente fala de growth marketing, né? Exato. É levar o empresário... Esses dias eu conversei com um, depois eu conectei ele com você, né? Que eu não tô mais atendendo. Que falou, cara, você tem que chegar na agência e falar, olha, vamos testar. Não deu certo, você não tem que demitir a agência. Você tem que falar, pô, vamos ver o que a gente acertou, vamos ver o que a gente errou, o que pode melhorar. Porque esta mentalidade de fazer, ajustar, fazer melhorar, eu acho que no médio e longo prazo é quem ganha o jogo. O cara que tá toda vez jogando tudo pra cima e trocando de time toda hora, parece que ele também não forma o parceiro, né, ideal. É porque aí vem aquilo que nós falamos do outro desafio. Ninguém vai ser bom o suficiente se você não vestir a camisa, né? Eu acho que tem que ter o papel do gestor, do diretor, do dono da empresa, do CEO, seja lá quem for que for pegar essa camisa para vestir, para dizer, eu quero que a minha empresa cresça. E eu quero que você me ajude a empresa a crescer. Nós temos casos, né, de clientes que cancelaram um contrato com a agência e quando eu fui conversar com eles, viu? O que aconteceu? Tá? Porque a gente sempre fica interessado, né, Alex? Sim. Você não fazia isso pra mim, não fazia Instagram pra mim? Mas como não, cara? O cara nem sabe o que a agência faz, entendeu? Sim. Aí vem alguém de fora, conta uma história bonita, ele acha que ele tá saindo perdendo, vai lá e troca. Só que toda vez que um cliente troca,
né? Troca de fornecedor, troca de colaborador, troca de estratégia, é um novo tempo de aprendizado, né? Sim. Então, E a gente recebe um monte de gente de volta, né? recebe um monte de gente de volta, Alex. Graças a Deus a gente tem isso. É. Eu tenho cliente, tenho um cliente que já foi e voltou umas 2 vezes já. Faz parte. Agora tá de novo aqui. E agora ele falou pra mim que ele tá feliz, que ele não vai sair mais porque ele já se arrependeu. Porque às vezes tem alguns tipos de narrativas que apelam, né? É, Mas na verdade ninguém tem a bala de prata, Não, ninguém não tem a existe. receita de bolo. O que existe é trabalhar forte, é fazer as coisas muito do jeito certo. Você que está nos ouvindo escolher até um bom agora, parceiro, né, pra estar do seu lado. escolher um bom parceiro. Se você precisa se conectar com alguém, tá aqui a Francine Nunes, a C3 Digital. Se você está precisando contratar, contrate direito, ache alguém que já tenha feito um bom trabalho, busca mais informações, converse com os clientes que já estão na base, né, Fran? É um Sim. dos erros a ser evitado, né? Joga lá no Reclame Aqui, busca informação sobre essa Exato. empresa, levanta a capivara, cata o CNPJ. Porque o discurso às vezes é muito bonito, né? Mas se você procurar no Reclame Aqui, você vai encontrar algumas coisas ali que... E aí que você possa vencer os seus desafios aí que estão à sua frente nesse novo ano e que você possa crescer. Esse é um dos nossos propósitos, ajudar pessoas e empresas a crescerem. Com certeza. Valeu, obrigado pelo papo. Obrigado. Até mais, pessoal.